Fala pessoal, então agora nós vamos seguir falando aqui de props, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é como que eu faço um componente passar valor para outro componente. Já que eles são estanques, cada um tem suas próprias props, como é que eu posso passar o valor de uma prop para outro componente? Até aqui na documentação, ó, tá falando de múltiplos componentes, aqui na parte de customização de componentes, tá? Estilização, múltiplos componentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um componente próprio meu para demonstrar para vocês como é que eu faço para passar valor de um componente, da prop de um componente para outro componente. Então vamos ali no VS Code e vamos fazer isso. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou adicionar um componente aqui, isso aqui é XML, tá? Na verdade é JSX, né? Então vou adicionar aqui o meu button, tá? E aí eu vou colocar aqui uma prop nele que vai se chamar texto desse botão, certo? Então esse texto desse botão eu vou passar um valor aqui que vai ser o texto tipo salvar, por exemplo. Por enquanto ainda não vou colocar aqui o tratamento do evento, tá? De clicar no botão. Então eu adicionei um componente meu, um componente próprio, certo? Usando aquela ideia ali dos múltiplos componentes. E eu coloquei uma prop nesse componente cujo valor é salvar. Bom, depois eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre esses componentes aqui, as suas props, como é que funciona isso em termos de objeto na memória, para vocês entenderem bem essa questão das props, tá certo? Bom, então eu criei esse componente aqui na minha view. Como vocês podem ver, o VS Code ele está mostrando que esse componente não existe. Então eu tenho duas opções. Ou eu importo ele de uma biblioteca existente, que não é o caso, eu não tenho esse meu button aqui em React Native, ou eu crio um outro componente. Então vamos criar um outro componente aqui, que tem que ter o mesmo nome, né? Mantendo o padrão aqui, ó, começando em letra maiúscula. Então até vou copiar o nome aqui embaixo, para não correr o erro de errar o nome. Então vamos lá, vamos adiante, construir, então recebe uma função anônima, certo? E aqui eu faço a programação do meu componente. Bom, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um componente da API. Então eu vou tirar um componente daqui, ó, do React Native. Então eu vou ter o botão propriamente dito do React Native. Deixa eu tirar essa mensagem aqui que está dando. Então eu vou adicionar aqui um Touchable Highlight. Aqui está ele, ó. Então eu estou trazendo esse componente aqui do React Native. Pode ver que o VS Code já adicionou ele aqui em cima para mim, tá? Então esse botão ele funciona assim, ó. Vai um texto aqui dentro com o texto do botão, tá certo? Bom, que texto vai ser esse, pessoal? Eu quero que chegue aqui para mim esse valor aqui, o salvar. Mas como que eu faço essa prop que está nesse componente chegar nesse outro componente? Como que eu faço isso? Bom, simples. Eu faço essa função aqui receber as props. Então toda vez que eu usar esse componente dentro de um outro componente, eu vou ter acesso às props que foram definidas aqui em tempo de projeto, certo? Bom, então eu vou colocar aqui antes para vocês, já ensinando a fazer um pouco de depuração, um console.log, para nós vermos o valor dessas props e mostrar para vocês como que eu depuro também isso na minha aplicação, aqui usando a ferramenta VS Code, tá? Então eu vou pegar aqui essas props e eu quero ter acesso dentro dela. Então o que eu vou pegar aqui? Esse valor. Então vou pegar esse valor aqui e vou adicionar. Bom, isso aqui é JSX, então se eu deixar assim, isso aqui vai imprimir como um texto. Então o que eu preciso fazer? Colocar isso dentro de chaves. Então nesse momento aqui passou a ser JSX. Bom, o que são essas marquinhas que estão acontecendo? É o ESLint em ação, pessoal.
Então aqui vamos fixar todos os problemas e deixar que ele resolva para mim. Tá? Até já para dar dica para vocês, ó, ele estava marcando aqui e essas marcas também aparecem aqui do lado. Então vocês podem ver se tem algum problema de formatação no código de vocês, estilização do código de vocês, só olhando aqui para o lado. Tá certo? Bom, vou colocar a janela para cá, vou tirar essa página de fundo aqui, vamos deixar aqui o nosso simulador. Então vamos salvar para ver o que acontece aqui. Eu salvei, ele executou e veio essa tela aqui, pessoal. O que é essa tela aqui? É uma tela de debug, dizendo que houve um problema com o meu aplicativo. Em que linha está esse problema? Está em app.js linha 15, certo? Então, é aqui nessa linha que eu tenho esse problema. app.js linha 15. O que ele está dizendo? Qual é o problema? Olha, você esqueceu de retornar alguma coisa. Está dizendo aqui para mim. Então, deem uma olhada aqui nessa estrutura e comparem com a estrutura que eu fiz aqui em cima para montar a view. Não é a mesma, né, pessoal? Então, faltou esse return aqui, ó. Se falta o return, acontece isso, beleza? Então, vamos colocá-lo aqui. Vamos fazer esse componente retornar uma view. Certo? Então, vamos adicionar o return aqui. E vamos colocar essa view dentro desse return. Então, quem está iniciando geralmente vai cometer esse erro, tá, pessoal? Mas não se assustem. Isso aqui é aliado de vocês, ajuda vocês a identificar os problemas dos códigos de vocês e consertá-los. Tá certo? Então, eu consertei aqui o código, está consertado. Agora vamos dar um Ctrl S e ver o que acontece. Então, vamos lá. Perfeito, ó. Apareceu aqui o salvar para mim, ó. Isso aqui é um botão, pessoal, só não está estilizado aqui, então está aparecendo só o texto aqui, mas se eu posso pressionar nesse botão aqui e acontecer alguma coisa, claro que eu tenho que tratar esse evento de pressionar nesse botão, tá? Bom, vamos dar uma analisada aqui para ver o que aconteceu na passagem dessa propriedade. Então, esse valor salvar, que pertence a próprio texto, foi passado para o componente, ok? Como que isso é passado? Através das props que chegam nessa função. Esse aqui é um componente funcional, tá certo? Então as propriedades chegaram aqui, eu tive acesso às propriedades e peguei a chave texto, certo? Peguei a chave texto e usei como JavaScript. Então essas marcas que vocês estão vendo aqui das chaves, quer dizer que aqui tem código JavaScript aqui dentro. Inclusive eu posso até chamar funções aqui dentro. Então vai aparecer o botão aqui para mim, ok? E com o valor que eu passei quando eu utilizei o componente aqui nesse outro componente, que é o componente principal da minha aplicação, que é por onde inicializa. Isso aqui significa que está inicializando por aqui, esse componente. Então vou fazer um esquemáticozinho aqui só para vocês verem o que aconteceu. Aqui eu tenho a prop. A prop ela chega na porta de entrada dessa função, certo? Depois eu utilizo essa prop onde eu quiser dentro do meu JSX. Tá aqui, ó. Então eu acesso o objeto prop e dentro dele eu acesso o membro texto. Então isso faz com que o valor salvar seja passado por esse código JavaScript que está aqui. Então, essa é a forma uma das formas, existem outras formas, tá? Uma das formas de passar valor entre componentes do JavaScript. Não esqueça, pessoal, no próximo vídeo eu vou representar esses componentes como objetos e vou mostrar para vocês como isso está acontecendo em termos de memória RAM, tá certo? Então foi assim que aconteceu, ó. A prop que eu coloquei aqui, criei um componente que não existe na biblioteca existente, é um componente que eu vou desenvolver. Criei esse componente, coloquei uma prop, certo? Então, eu pego a prop na entrada do método que é o componente. Então, meu componente está definido aqui nesse trecho. Ó. Esse é o trecho que eu defini esse componente, que eu usei no JSX desse outro componente. Então, eu defini esse componente aqui, coloquei o argumento props como
na porta de entrada do método. Aí eu utilizo essa prop para ter acesso, a partir da chave dessa prop, tá? Para ter acesso ao valor salvar. Então foi assim que apareceu esse salvar aqui. Dei uma limpada na tela aqui para nós vermos o que está acontecendo. Eu vou dar uma estilizada aqui nesse Touchable Highlight, só para que ele fique mais parecido com o botão aqui. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui a prop Style desse componente. Lembrando, né, esse componente está vindo aqui de React Native. Então vou botar a prop Style aqui. É um objeto, né, que eu vou passar. Então esse objeto vai estar lá no Styles. E eu vou chamar de Button, pode ser o nome dele. E agora eu vou definir esse estilo aqui. Então, vou fazer essa definição aqui embaixo. Certo? Bom, o que eu posso definir aqui nesse componente? Eu posso definir vários atributos que vão definir essa estilização. Então eu vou colocar aqui para ele alinhar os itens que estão dentro dele ao centro. Então aqui vai entre aspas. Fixei as propriedades aqui, tá, pessoal? Para sair aquele monte de marcas do ESLint. O que mais que eu vou colocar? Vou colocar um background nele. Uma cor nele, né? E aí vamos dizer que essa cor aqui vai ser FF e 51F. Bom, isso aqui também vai entre aspas simples. Vamos para o próximo. Notem que tem uma vírgula separando, né? Porque eu estou dentro de um objeto. Vamos colocar um padding nele. E vamos colocar uma margem nele. Pronto, estilizei esse botão. Então vamos salvar para ver o que acontece. Olha lá, pessoal, agora está mais parecido com o botão, tá certo? Só ainda não tem um tratamento de evento nesse botão aqui. Então a gente pode fazer isso também. Então eu vou colocar um tratamento de evento no meu botão do meu componente, certo? Vou abrir aqui para a gente enxergar melhor. E aqui existe uma prop chamada onPress para os botões. Então aqui vai receber algum valor. Bom, de onde virá esse valor? Esse valor virá das props, porque eu vou definir aqui uma prop de quando eu clico. Então eu vou colocar aqui onClick, certo? Vou botar esse nome mesmo. E aí eu acesso a prop onClick para tratar o evento de quando eu clico nesse botão, ok? Bom, mas o que eu vou passar como argumento, ou melhor, como valor, aqui em onClick, para que eu possa usar aqui no onPress? Eu vou passar uma função, pessoal, então eu vou escrever essa função aqui em cima, que vai ser qualquer coisa assim que a gente queira aqui. Vamos pensar numa coisa, então pode ser contar, por exemplo. Então vou criar essa função aqui, certo? E essa função vai fazer alguma coisa. Então vou botar um alerta aqui, só para dizer que clicou, né? Para nós vermos o se de fato esse tratamento de evento aconteceu. Então o que nós vamos fazer? O valor que nós vamos passar como argumento aqui nessa própria onClick vai ser a referência dessa função. Em JavaScript, pessoal, toda função é um objeto. Então o que está sendo devolvido aqui nesse operador de atribuição é a referência para esse objeto aqui, para essa função anônima. Então eu tenho acesso à referência aqui. Então aqui eu estou passando o valor, certo? Que é essa referência. Então como é que eu pego esse valor aqui do outro lado? Como eu expliquei aqui para o texto, funciona da mesma forma para o onClick, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o objeto próprio que eu recebo aqui na porta de entrada dessa função e eu preciso tratar isso. Como? Acessando o onClick. Então vou acessar o onClick aqui. Bom, mas isso
faz chamar essa função, já que eu passei só a referência, o que eu estou fazendo aqui é acessar essa referência. Eu preciso de mais alguma coisa. O que eu preciso? De uma função anônima aqui que vai chamar essa referência para mim. Então, quando essa função é disparada, a instrução que eu estou aplicando aqui é a chamada dessa referência. Bom, se é uma função, eu não posso deixar assim, porque senão eu estou acessando só a referência por esse objeto. Então, se é uma função, eu preciso botar esses dois símbolos aqui, dizendo que eu quero chamar a função cuja referência está chegando aqui. Então, com isso, pessoal, eu vou ter o tratamento de evento nesse botão, certo? Então, vamos aqui ajeitar para testar. Antes, vamos ajeitar o nosso ESLint aqui. Essa marca não vai sair, pessoal. Ele está dizendo que não espera usar o alert aqui, ele está indicando, né, um alerta. E vejam aquilo que eu comentei para vocês, ó. Tá ficando uma marquinha aqui, ó, certo? Nessa barrinha está informando que eu tenho problema aqui. Na verdade é um alerta, tá? Marquinha amarela. Se fosse vermelho, seria um problema de fato, né? E não um alerta. Bom, então vamos testar esse código. Então vou puxar aqui a janela para o lado, vamos ter acesso lá, vamos salvar para ver o que acontece. Então atualizou aqui, obviamente, não mudou nada, tá, pessoal? A não sei que eu tivesse mudado aqui o atributo cor, por exemplo. Então vou clicar aqui, olha só, funcionou, certo? Eu passei a propriedade onClick para o meu componente e utilizei essa propriedade onClick aqui no meu componente. Aqui está ela, ó, estou utilizando. A ideia é a mesma daqui de cima, a diferença é que aqui eu estou lidando com funções e aqui eu estou lidando com simples texto, ok? Então esse esquema que eu tinha feito aqui para a variável texto é o mesmo que vai funcionar agora aqui para onClick. Ficou um pouquinho longe aqui, né? Porque eu estou usando a história do que eu tinha desenhado para vocês. Mas vou fazer o mesmo esquema aqui para vocês. Só vou limpar isso antes, tá certo, pessoal? Então vamos voltar aqui. Essa propriedade, ela chega aqui em props. Ok? Está chegando aqui. Então props é um objeto que contém o objeto texto dentro. Qual é o valor desse objeto? Salvar. Essa é a chave, esse é o valor, certo? Então o valor salvar vai aparecer na tela lá como o texto do botão. Então esse texto chegou aqui, essa própria texto chegou aqui, e ela é utilizada aqui. Bom, isso foi com texto. A mesma coisa acontece com uma função? Sim, pessoal, é a mesma coisa. Na verdade, eu estou o tempo todo passando objetos, tá? Dentro do objetão prop aqui, ó. Então, olha só. Essa prop onClick chega aqui em props. Está chegando ali, ok? Agora, como é que eu acesso? Simples, ó. Props onClick. É totalmente igual ao que eu fiz aqui com props texto. A diferença é que aqui eu estou lidando com uma função. Então, se eu quero chamar a função, eu chamo ela dessa forma. Eu ponho o símbolo de chamada de função no final. Eu preciso fazer isso. E se eu quero que tenha uma ação nesse onPress, eu preciso fazer uma chamada de função, porque senão não teria uma ação, teria apenas o valor aqui dentro, nesse JavaScript que está aqui. Então, essa é a forma de eu passar uma função como prop e depois pegar o valor e fazer alguma coisa. Bom, quem vai reagir de fato a quando eu pressiono no botão? Eu estou mandando a propriedade onClick para cá, estou usando a propriedade onClick, estou chamando a função, mas qual é a função que eu estou chamando de fato? Essa daqui, pessoal. Essa daqui. Como eu passei a referência dela, o que eu estou chamando lá é essa função. E aqui já fica a dica para vocês, tá? A gente não vai definir o comportamento de uma função em um componente que nós criarmos. Nós vamos deixar para aquele componente que é o controlador da aplicação fazer esse serviço. Esse componente aqui é o controlador da nossa aplicação. Ele vai fazer o serviço. Inclusive, pessoal, aqui eu botei no mesmo arquivo esse componente para efeito de demonstração para vocês. Mas esses componentes, nós vamos estruturar ele diferente dentro das pastas do nosso projeto. Nós vamos fazer uma estrutura exclusiva para componentes, certo? Bom, pessoal, o que eu queria demonstrar para vocês aqui é como que eu passo
valor de um componente, que é esse componente externo aqui, para outro componente, que é esse meu button aqui. Ó. Esse aqui é outro componente, certo? Outro componente do React. No caso aqui, o React Native que eu estou trabalhando. Tá? Então, eu tenho um componente aqui, outro componente aqui. Como eles são estanques, como é que eu faço para passar o valor? Simples. Usando as props, eu simplesmente coloco o valor aqui onde eu uso o componente, depois eu pego o valor pelas props aqui em cima, certo? O que faltou mostrar para vocês aqui, pessoal? Esse console.log. Então, eu limpei aqui e vou demonstrar para vocês. Ele está aqui, ó, só puxar para cima, ó, que nós enxergamos ele. Ó. Olha só. Na primeira vez que eu rodei, eu só tinha o texto. E aí ele imprimiu a prop, só tinha a prop texto dentro, né? Depois eu rodei de novo com texto, depois eu rodei de novo com texto. E aí, na terceira vez que eu rodei a aplicação, já tinha o texto mais a função. Pode ver que ele está dizendo aqui, ó, que eu estou referenciando a função contar. Tá certo? Onde é que está a função contar aqui no código? Está dentro desse componente. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Aqui está ela. O SLint fica, né? Sempre me mostrando. Então, só clicar aqui, ó, ele voltou lá para cima. Ele só aceita se ficar assim grudado uma coisa na outra. Tem seu bônus e tem seu ônus ao SLint, né? Então, ó, eu até vou colocar aqui do lado, que ele está esperando salvar lá em cima. Vou dar um OK aqui nesse alert. Vou vir aqui e vou salvar. Então o log vai ser impresso de novo. Ele foi impresso de novo aqui embaixo. Ó. Só vou abrir para mostrar para vocês. Ó. Cada vez que eu salvo, eu estou recarregando a minha aplicação lá no celular. Então, toda vez essa instrução que eu coloquei aqui, que é a impressão do que tem no console, coloquei aqui no meu botão, ó, que é o meu componente que eu criei, meu próprio componente. Toda vez que eu rodo, essa instrução ela executa, da linha 5 aqui. Ó. Toda vez vai aparecer aqui no console. Não esqueçam, pessoal, de fazer o filtro. Ó. Tem várias visões aqui. Ó. A gente faz o filtro em React Native. Nós estamos dentro do Metal Blender aqui, por isso que a gente está enxergando. Eu subi aqui em cima, ó. Nós vamos ver que é ele que está rodando, tá? Então, olha só. Tem acesso a essas props que estão aqui dentro. Por enquanto aqui, pessoal, está muito fácil de visualizar todas as props de um componente. Mas daqui a pouco isso vai ficar tão grande que nós vamos ter que usar outra ferramenta para poder visualizar esse objeto que é a prop do componente. Então, pessoal, era isso que eu tinha para demonstrar para vocês aqui. Como é que eu passo o valor de um componente, no caso desse componente, para esse componente, certo? Esse é um componente que eu criei, eu personalizei. Os valores eu passo pelas props e eu pego esses valores aqui a partir desse objeto prop que eu recebo como argumento na função do componente. Então eu acesso as chaves das props aqui embaixo e as utilizo. Então até o próximo vídeo, pessoal.